E aí galera, tudo bom com vocês? Bom, a gente vai iniciar a nossa aula de hoje relembrando vocês que hoje é a nossa prova e que essa revisão que a gente está fazendo, tá certo? É exatamente para compor, né, para vocês conseguirem visualizar melhor, né, a prova de vocês de hoje. Bom, levando em consideração que, ao meu ver, vocês já viram o conteúdo, já sabem bastante, e eu acredito que vocês estejam estudando, né? Eu vou fazer uma revisão aqui bem direta, né? De maneira não aprofundada, porque eu já fiz o aprofundamento desse conteúdo em cada vídeo que eu expliquei de cada conteúdo separadamente. Então aqui eu vou só explanar sobre os conteúdos e tentar tirar alguma dúvida. Bom, sem mais delongas, vamos começar, né? O primeiro conteúdo, certo, da nossa revisão de hoje, lembrando que na aula passada de segunda-feira, a gente viu expressões algébricas e valor numérico de uma expressão algébrica. Hoje a gente vai começar com termos algébricos, certo? Os termos algébricos, como lá na expressão algébrica, eles têm letras, certo? Eles são formados por letras e também podem aparecer números. Por um acaso, nessa figura aqui, a gente sabe que o perímetro de figuras planas, como essa figura é uma plana, é a soma dos seus lados. Nós temos aqui um quadrilátero. Nós temos aqui 4 lados, certo? E esses 4 lados, eles têm cada um valor. Só que esses valores eu desconheço, certo? Eu posso colocar aqui a representação do perímetro. Qual é a representação do perímetro? É a soma deles. Então é z mais z mais x mais y. Essa aqui, ó, é a representação do perímetro de uma figura, a soma dos seus lados. Aqui tinha 4 lados, então aqui tinha 4 valores, né? Lembrando que cada letra representa um valor. Cada letra igual representa um valor igual. Cada letra diferente representa um valor diferente. O Z e o X têm valores diferentes, certo? É o que nós temos que perceber aqui nesse caso é essa diferença, certo? Entre o valor de uma letra para outra. E outra, também nós temos que perceber que a letra ela está no lugar de um número. Ela representa um número. Então, vai chegar um momento que você vai descobrir o valor dessa letra, certo? Aqui no outro exemplo, nós temos aqui 2 figuras juntas. E aqui dentro, ó, dessas figuras, tem a representação da área delas. Mas isso a gente vai ver mais para frente. O que eu quero falar para vocês é a representação do perímetro, que é o que? Os lados desse quadrado, certo? Na verdade, do quadrado e do retângulo. Bom, o perímetro aqui é um pouco mais complicado, certo? Porque você está vendo que tem um espaçozinho aqui, ó, que não tem letra, não está representado por nenhuma letra. E o que ele vai ser? Ele vai ser uma representação combinando 2 letras. Bom, mas vamos chegar lá, né? Primeiro, a gente tem aqui, ó, 2 lados aqui representados pela letra A. E esse lado de cima aqui não tem letra, porém, ele tem o mesmo tamanho desse lado de baixo, ó, da letra A. Logo, nós podemos representar ele também pela letra A, correto? Então, aqui embaixo, a gente tem 3 letras A, né? Então, A mais A mais A. E aqui, ó,
Já já a gente chega nesse. Esse aqui vai ser o último, tá? E aqui, ó, vai ser o quê? Bom, essa parte aqui, ó, você tá vendo que é a letra B. E essa parte aqui, ó, você tá vendo que é o mesmo tamanho da letra B aqui de baixo. Então aqui a gente também pode representar como a letra B, certo? Se você perceber, esse tamanho aqui, ó, é a letra C, né, também, né? Porque é o mesmo tamanho, tá, ó, desse lado aqui, que é o lado C. Então iria ficar como? Iria ficar, ó, mais B, que é esse aqui, ó, mais B, que é esse de cima, ó, mais B, né, que é o de cima, mais C, que é esse aqui, ó, e aí vai ficar faltando esse espacinho aqui, ó, do perímetro, que a gente desconhece. Bom, mas a gente desconhece porque não tem uma letra aqui, mas nós podemos representar de uma outra forma. Como, né? Bom, nós sabemos que todo esse espaço é a letra C. E que esse espaço aqui daqui para cá é o mesmo tamanho da letra A, correto? Então aqui também é a letra A. Daqui para cá, ok? E esse espaçozinho pequenininho aqui se você perceber, é a letra C menos a letra A, não é verdade? Então nós podemos representar aqui, ó, esse espacinho pequeno como mais, né? Mais esse espaçozinho pequeno, C menos A, certo? C menos A. Essa vai ser a representação desse daqui. Percebam como é representado essa forma aqui. Não é interessante? Gente, é muito interessante como a gente pode representar um espaço aqui, ó, por a junção de duas letras. Não é que é a junção, a soma, mas é a junção de duas letras trabalhando juntas para poder encontrar um outro espaço. Porque o C e o A, que era o tamanho desse lado inteiro e o tamanho desse ladinho menor inteiro, trabalharam juntos para encontrar esse espaçozinho que faltava. Beleza? Então tá aqui. Essa é a representação do perímetro dessa figura aqui, ó. Que eram duas figuras, um retângulo e um quadrado juntas. Vejam que é bem interessante, né? Eu queria ressaltar isso para vocês verem como é essa representação, certo? E é uma representação bastante significativa, entendeu? Bom, sem mais delongas, eu quero passar agora para a adição de termos algébricos, para aí vocês verem como é que vai ficar isso aqui. Eu tenho um outro exemplo que eu vou mostrar para vocês e depois eu volto para cá, tá certo? Para mostrar como vai ficar essas duas expressões do perímetro quando eu somar tudo, tá? Mas primeiro eu vou mostrar o outro exemplo e depois eu volto para cá. Pronto, galera. Aqui nós temos adição e multiplicação de termos algébricos. Aqui, tá? É o exemplo que eu estava falando para vocês de adição de termos algébricos. Se vocês perceberem, nós temos aqui um retângulo, ok? E dois retângulos menores. Um retângulo maior e dois menores. A gente quer novamente o perímetro. O perímetro é a soma dos lados desse retângulo grande, ó, desse retângulozão grande, tá? Então, como é que iria ser? Olha aí, ó. B, ó, perímetro seria B, esse aqui, ó, mais C, esse, mais A, mais C, mais B, mais C de novo, mais A e mais, ó, C.
A gente colocou todas as letras aqui, representadas. Agora a gente vai separar letra por letra. Por exemplo, primeiro vamos separar aqui os As, certo? Nós temos quantos As? A mais A. Temos 2. Primeiro e depois o B. B mais B. E depois nós vamos separar o C. Ó, C nós temos 4. C mais C mais C. 4C, certo? Bom, uma coisa que vocês têm que ter em mente é que essa letra, ela não está sozinha. Como assim que ela não está sozinha? Bom, ela tem um número acompanhando ela. Lembra que no termo algébrico, vocês viam também que a letra, o termo algébrico, ele é dividido em duas partes. A parte do coeficiente e a parte literal. O coeficiente é o número que está acompanhado com a letra. E a parte literal é a letra. Quando uma letra ela está assim sozinha, é porque cada uma delas aqui, ó, tem um oculto. Não é obrigatório colocar esse 1 aqui na frente de cada letra. Nós devemos saber, certo? Que ele está ali. Não precisa colocar ele para você identificar isso. É isso que você tem que perceber, certo? É uma sacada, tá? Se cada um aqui tem 1, certo? Nós vamos somar esses 1s de cada letra igual. Por exemplo, primeiro no A. O A não é igual a A, então você repete. E vai somar os 1s. 1 mais 1, 2. Olha. Você somou 2 termos algébricos, certo? Somou 2 termos algébricos e colocou aqui. Você poderia somar um termo algébrico com parte literal diferente, que é a letra diferente? Não, você não pode, tá? Isso é uma regra e você tem que imediatamente saber dela. Você não pode somar duas partes literais, dois termos algébricos, desculpa, que tenham partes literais diferentes, certo? Então você não pode fazer isso. Agora você vem aqui para o B, repete o mais, né? Vem aqui para o B, ó. Colocar aqui o perímetro é igual B mais B. Olha aí, você repete o B e soma os coeficientes, que são os números que estão juntos com eles. Nós sabemos aqui que, como está oculto, é 1 mais 1, que vai dar igual a 2. Olha aí. Já diminuímos, bastante a nossa expressão algébrica, né? Olha como era que estava, o tamanho que estava a expressão algébrica, e olha como é que ela está ficando. E aqui nós temos 4 letras C, e nós vamos somá-las. Aqui você vai ter a letra C repetida, porque a parte literal, que é as letras que estão iguais, né? Você repete e você vai somar, ou no caso subtrair, se for o caso, só os coeficientes dessas letras. Como nós sabemos que não tem nenhum coeficiente, é óbvio que será o coeficiente número 1. E 1 mais 1 mais 1 mais 1 vai dar quanto? Vai dar 4, né? Então é 4C. Logo, o perímetro desta figura aqui, é essa expressão. Veja como foi simplificada a expressão que nós tínhamos para que ficou. Interessante, né? Vamos voltar no exemplo anterior, certo? Para ver como é que iria ficar aqueles 2 perímetros das figuras anteriores. Nós temos aqui, as duas figuras. Nós podemos ver aqui
aqui temos duas letras iguais, correto? Nessa primeira figura. Então aqui nós podemos dizer que o perímetro dessas vai modificar. O Z aqui tem algum número ao lado dele? Não tem. Se não tem, nós sabemos que é o número 1 que está junto com ele. Automaticamente você deve notar isso, tá certo? Então, a gente repete o Z e soma os coeficientes, que no caso aqui é o 1. 1 mais 1, 2. As outras letras que nós temos aqui são diferentes. Se elas são diferentes, nós não podemos somar. Por quê? Pela regra, a parte literal sendo diferente, você não pode efetuar a adição ou a subtração, certo? Então vamos para cá, vamos repetir. Logo, o perímetro dessa figura aqui, ó, vai ser 2z mais x mais y. Olha, já diminuiu um pouquinho do que era antes, com a simplificação, certo? E esse enorme aqui que nós temos, vamos ver como é que vai ficar? Olha aí. Lembra que a gente separava as letras iguais para um lado, né? Bem organizadinho? Pois é. A gente vai fazer isso aqui também. Os A's, a gente vai colocar tudo aqui perto, tá? Então vai ser A, mais A, mais A, menos A. Porque esse menos A tem um menos A bem aqui no fundo, ó. Agora, mais B, mais B, mais C, mais C. Então, no final das contas, nós vamos ter o que, ó? Perímetro, então, vai ser o que? Vamos lá. Primeiro por partes. Olha aí. O A aqui, nós temos 4 A's. Aí a gente vai fazer o que? Vamos repetir aqui a letra A. E vamos efetuar a soma. Porém, aqui nós temos uma subtração no meio, né? Então, vai ficar, ó, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 menos 1. Opa, 3 menos 1 é 2. Então, aqui nós teremos 2A. Aqui, ó, nós teremos mais B. Certo? Ó. B. 1 mais 1 dá 2B. E aqui também vai ficar a mesma coisa. 2C. Então ficou igual, ó. Ficou igual, né? Os coeficientes, ó. 2, 2 e 2. Então nós temos aqui, ó, o perímetro dessa figura aqui, ó, conjunta, né? Os dois juntos. Vai dar 2A mais 2B mais 2C. Beleza, gente? Então, nós temos tudo isso para nos representar. Certo? Gente, do mais, eu quero continuar agora para multiplicação. E eu espero que vocês estejam anotando tudo e também anotando suas dúvidas, tá? Porque a gente vai ter um tempinho para fazer isso. E aí vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Vamos passar agora para a multiplicação de termos algébricos, né? Gente, na multiplicação de termos algébricos, eu coloquei aqui 2 exemplos, tá? Eu vou fazer aqui o primeiro exemplo desse quadrado, ok? E o que eu quero de cada um dos exemplos, né? Eu quero a área aqui de dentro das figuras, ó. Eu quero descobrir a área. Bom, do quadrado, a gente já viu a área de figuras planas anteriormente. E do quadrado aqui, ó, é lado vezes lado. Nós sabemos que o lado aqui, ó, é 2x. Então, vai ser 2x vezes 2x. Beleza. Mas, galera, multiplicação com letras dá certo? Dá sim. A gente vai ver isso agora.
a gente vai separar número com número e letra com letra. E depois a gente junta no final, tá certo? Então vamos ficar, ó, 2 vezes 2, vírgula, x vezes x. Separamos número com número e letra com letra. Na multiplicação, eu quero ressaltar para vocês que é diferente da adição e subtração. Na multiplicação, não é obrigatório, não é, tá certo? Ter letras iguais. Não precisa ter a parte literal igual, tá? Tanto que aqui, ó, tem letras diferentes e a gente vai conseguir multiplicar, tá bom? Bom, mas aqui nós temos, né, x e x. A gente vai ver isso aqui rapidinho. 2 vezes 2 é 4. Então, nós temos a primeira parte do resultado da nossa área do quadrado, certo? E agora, x vezes x. Bom, nós temos uma propriedade da potência, que é o produto de potências, certo? Que quando nós temos duas potências com bases iguais, nós repetimos a base e somamos o expoente. Vou colocar aqui um exemplo de lado. 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo, certo? É um produto de duas potências, ok? Essa é a propriedade que eu estou falando para vocês. Nós temos bases iguais, certo? 3 é a base. Então, nós repetimos essa base e nós somamos os expoentes, que são esses númerozinhos pequenos. Então, 2 mais 3, 5. E esse é o resultado desse produto, tá certo? Aqui, nós também temos duas potências. Como assim, professor? E cadê os expoentes? O expoente é 1. Não é verdade? Ele está oculto, mas ele está lá. O expoente dessas duas letras, né, é o número 1. E aqui nós temos o produto de potências, de base igual, não é verdade? Então, o que a gente faz? Seguindo o exemplo, nós repetimos a base, tá aqui, que é o número x, e somamos os expoentes, né? Somando. 1 mais 1, 2. Então, esse daqui, ó, é a área do quadrado. Aqui desse quadrado, ó, certo? 4x ao quadrado. Beleza? A mesma coisa acontece aqui, ó. Vou colocar aqui de lado, ó, certo? Só que, obviamente, como são letras diferentes, vai ser diferente, né? É claro. Vamos fazer aqui, ó, 3b vezes 2a. Nós vamos multiplicar separando números com letras, da mesma forma que a gente fez aqui, ó. Então, vai ficar 3 vezes 2 e b vezes a. O que a gente vai ter aqui? Vou colocar aqui ao lado, tá? O que a gente vai ter aqui? 3 vezes 2 dá 6. Beleza, né? E b vezes a? Bom, quando nós temos uma multiplicação de letras diferentes, a gente simplesmente junta as duas. Como assim junta? B vezes a, o resultado é BA, certo? Então, fica BA. Então, o resultado desta multiplicação vai ser 6BA, certo? Olha como, quando é letras diferentes, fica bem mais fácil. É só juntar, né? Beleza? Então, a multiplicação de termos algébricos acontece dessa forma. Ou utiliza-se essa regra quando tiverem letras iguais sendo multiplicadas, ou simplesmente soma juntando as letras, né?
ou simplesmente junta as letras, tá certo? Junta elas aqui, tá? Então a multiplicação de termos algébricos é bem simples. Vamos passar agora para o próximo assunto. Equação. Gente, equações é um assunto bem legal, eu gosto bastante, tá? E aqui na definição diz assim: é uma sentença matemática expressa por uma igualdade e, certo, apresenta pelo menos um valor desconhecido. Olha aí, um valor desconhecido, certo, representado por uma letra, tá, ó, por uma letra denominada incógnita. Então, na equação, todas as letras que aparecem, elas são incógnitas, certo? Bom, para a gente prosseguir, né, com isso, vamos ver aqui, certo? Vamos ver aqui exatamente a raiz de cada equação, tá certo? Como nós já estamos aqui representando esses exemplos, a gente pode já identificar a raiz de cada equação, certo? Para a gente saber disso, a gente vai ter que usar dois princípios. Primeiro, o princípio aditivo e segundo, o princípio multiplicativo. O princípio aditivo, que é o primeiro, você, pelo nome já diz, né? Você vai adicionar ou subtrair. O princípio aditivo vale para as duas coisas. O multiplicativo, da mesma forma, vale tanto para multiplicar como para dividir, certo? Bom, levando em consideração isso, vamos primeiro utilizar o princípio aditivo. Você está vendo isso aqui? Você está vendo isso aqui? Que a equação ela é representada por uma igualdade, onde do lado esquerdo dela é chamado de primeiro termo. E do lado direito dessa igualdade é o segundo termo. Todas as igualdades de equações é dividida em primeiro termo e segundo termo. Primeiro lado, o lado direito e o lado esquerdo, né? Enfim. Gente, eu quero deixar no primeiro termo só a letra X. Só. Então, tanto o número que está acompanhado com ela, como esse número que está sozinho, eu tenho que passar para o segundo termo. Como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, a gente vai sempre pelo número que está sozinho. Sempre. Primeiro a gente vai por ele. Que aqui no caso é o menos 1. O que eu posso fazer para mim colocar ele do outro lado? Certo? Sem alterar a balança. Como assim balança? A igualdade é como se fosse uma balança, certo? Dos dois lados da igualdade, vamos dizer que aqui seja uma balança, certo? Dos dois lados da balança, ela tem o mesmo peso, certo? Se por um acaso você tirar algo desse lado para colocar do outro, você tem que colocar aqui desse lado, certo? Algo do mesmo tamanho, do mesmo valor. Para quê? Para que ela continue igual. Então aqui, ó, se eu quero tirar menos 1 daqui, eu tenho que colocar do outro lado. Vamos lá, ó. O que eu posso fazer então? 2x, repete, você não está trabalhando com ele agora. Menos 1. Para mim tirar ele daqui, eu vou ter que somar com mais 1. O que eu fizer do lado esquerdo, eu faço do lado direito, certo? Então, 3, que já estava aqui, eu vou somar com mais 1 também. Vejam que eu somei mais 1
dos dois lados, no primeiro e no segundo termo. Por que eu fiz isso? Para que eu pudesse eliminar esse menos 1 do lado esquerdo, porque eu quero deixar só a letra X do lado esquerdo. Então, aqui você vai ter que isso vai se cancelar, né? Menos 1 com mais 1 é 0. E o 0 você não precisa colocar aqui, né? Vai ficar só 2x no primeiro termo. Aqui, 3 mais 1 vai ficar 4. Beleza. Já tirei o menos 1 do primeiro lado. Agora eu tenho que tirar o 2, que está junto com o x. O que eu posso fazer? O 2, olha aí, agora eu vou usar o princípio multiplicativo. Eu usei aqui o princípio aditivo, certo? Agora eu vou usar o multiplicativo. O que eu posso fazer? Aqui, gente, você vai ter o 2 multiplicando x, né? Então, é 2 vezes, ó. Aqui tem um sinal de vezes bem no meio deles, mas não é colocado. 2 vezes x. E para mim tirar esse 2 daqui, eu vou ter que dividir por 2. Porque quando eu dividir por 2, aqui vai ficar só o x, né? Porque vai cancelar um 2 com o outro 2, certo? Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou dividir por 2. Poxa, mas se eu estou dividindo no primeiro termo, eu tenho que fazer a mesma coisa no segundo. Isso vale tanto para o princípio aditivo como para o princípio multiplicativo. Então, aqui nós temos, se eu dividir por 2 no primeiro, eu vou ter que dividir por 2 no segundo termo. Então, vai ficar como? Aqui eu vou cancelar 2 com 2. Porque 2 dividido por 2 é 1. E vai ficar só o x, né? Que era exatamente o que eu queria que ficasse. E 4 dividido por 2 vai ser quanto? 2. Olha aí, encontrei o valor de x. E isso aqui, que eu encontrei, ele é chamado de raiz. Raiz da equação, certo? A raiz da equação é exatamente o resultado, certo? Que a incógnita pode assumir para que a equação se torne verdadeira, certo? Se você pegar o número 2 e substituir aqui no lugar do x, vai dar exatamente 3. Olha aí. Percebe comigo, ó. 2 vezes 2 dá 4, né? E 4 menos 1 é igual a 3. Então, a única raiz que daria certo essa equação ser verdadeira era o número 2. Beleza? Trazendo para cá, ó, nós temos aqui outra equação que nós vamos fazer da mesma forma. Só que aqui a gente vai precisar só do princípio aditivo. Eu quero, lembrando, sempre isolar a letra do primeiro termo e deixar todos os números no segundo termo. Aqui eu vou precisar do princípio aditivo, onde eu vou ter que sumir com esse 4 daí. O que eu vou fazer? X mais 4. Eu vou ter que subtrair 4, né? Menos 4. Se eu subtrair 4 no primeiro termo, eu vou subtrair 4 no segundo termo. O 7 já estava no segundo termo, então eu vou subtrair. Vai ficar x somente desse lado, né? 4 menos 4 é nada, e você não precisa colocar o zero aqui. E 7 menos 4 é igual a 3. Opa, encontrei o valor de x aqui, ó, que é a nossa raiz dessa equação, certo? Então, de maneira bem fácil, utilizando só o princípio aditivo, eu consegui encontrar. Beleza? E por fim, aqui, ó, eu posso fazer de que forma? Eu vou também utilizar tanto o princípio aditivo como o princípio multiplicativo. Veja que é parecida uma com a outra, né? Aqui eu quero sumir primeiramente com um número que está sozinho, sem letra. E o que eu vou fazer? Eu vou 3x, ó, 3x mais 2 menos 2, certo?
Estou subtraindo por 2 para esse 2 sumir. Se eu subtrair desse lado, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Então vai ficar 8 menos 2. O que vai sobrar aqui do primeiro termo? Só 3x. E aqui no segundo termo vai sobrar só 6. O que nós temos agora? Eu tenho agora que usar o princípio multiplicativo. Está sendo multiplicado aqui, correto? Então, vou ter que dividir aqui pelo mesmo valor que está multiplicando, certo? Se é 3, então eu tenho que dividir por 3. Então, tá aqui, ó, dividido por 3. Peraí, mas se eu fiz no primeiro termo, eu também tenho que fazer no segundo. Então, eu venho aqui, ó, e também divido. Vai ficar como? Aqui, eu vou cancelar o 3 com 3. Vai ficar só o x, que é exatamente o que eu quero. E aqui, 6 dividido por 3 dá quanto? 2. Olha aí, ó. Encontrei outra raiz, certo? Da equação. Na verdade, a única raiz da equação. Porque eu colocando 2 aqui, 2 vezes 3 é 6. E 6 mais 2 é igual a 8. É exatamente o que eu queria encontrar. Percebam que o primeiro exemplo e o terceiro exemplo têm exatamente a mesma raiz, correto? E, consequentemente, eles estão no mesmo universo do conjunto, certo? Quer dizer, ele aqui está no conjunto dos números inteiros e esse daqui também está no conjunto dos inteiros. O que acontece, então? Acontece que essa equação e essa equação são equivalentes, certo? Essas duas equações são equivalentes, certo? Porque uma tem o mesmo valor da raiz da outra, beleza? Gente, agora a gente vai ver resoluções de problemas envolvendo equações. Bem interessante, tá? Bom, galera, resolução de problemas. A resolução de problemas é mais envolvendo a interpretação. Você tem que interpretar o que está escrito no problema e depois resolver. Vamos ler primeiramente esse exemplo, ó. A soma de 4 números, então são 4 números consecutivos, então um após o outro, é igual a 150. Descubra-os. Olha aí. Nós temos que são 4 números. Se a gente não conhece, a gente tem que colocar uma letra para representar. Eu vou colocar a letra X, certo? O primeiro número, vamos dizer que é o primeiro número da sequência, então é só X. O segundo número é a soma, né? A soma, então mais... O próximo número vai ser o quê? X mais 1. Oxe, professor, por que é X mais 1? Porque ele é consecutivo do outro. Olha como as palavras, elas dizem bastante. Você tem que saber o significado delas. Consecutivos quer dizer que é um número após o outro. Exemplo: 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5 e 6 são números consecutivos, porque um vem após o outro. E por que é x mais 1? Porque o número de trás mais 1, né? Mais 1 é o número na frente. Por exemplo, 2. O próximo número é o número 3. E o 3 não é 2 mais 1? Não é verdade? Então, sempre o consecutivo do número anterior é ele mais 1. Certo? O número é anterior mais 1. Então, aqui, ó, x, ó. Qual é o próximo número? Qual é o consecutivo de x? X mais 1.
Qual é o consecutivo de x mais 1? X mais 2. Qual é o consecutivo de x mais 2? X mais 3. Parei aqui. Não são 4 números? Eu já coloquei os 4 números. X, x mais 1, x mais 2 e x mais 3. Isso aqui é igual a 150, né? Ele disse que é igual a 150. A soma desses números. O que a gente vai fazer? Vamos usar a soma dos termos algébricos, certo? A soma dos termos algébricos. Eu vou somar primeiro as letras. Eu tenho 4 números x, então vai ser 4x, certo? E aqui eu vou somar os números. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Mais 6. Igual a 150. Opa! Vejam como ficou parecido com o exemplo anterior que a gente estava fazendo das equações, certo? A gente vai utilizar princípio aditivo e princípio multiplicativo. Primeiro, princípio aditivo. A gente vai fazer o quê? 4x mais 6 menos 6 igual a 150 menos 6. Se eu fiz no primeiro termo a subtração por 6 para eliminar esse número daqui, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado, certo? Aqui vai sobrar o quê? Só 4x, porque sumiu mais 6 e menos 6. E aqui vai sobrar o quê? 144, porque 150 menos 6 é 144. E agora o que eu vou fazer? Olha aí, eu vou trazer para cá. 4x igual a 144. Se eu quero sumir com esse 4 daqui e deixar só a letra, certo? Eu tenho que dividir por 4. O mesmo número que está aqui eu tenho que dividir embaixo. E se eu fiz no primeiro termo, eu tenho que fazer no segundo. Aqui vai se eliminar, vai ficar somente o x, certo? E aqui, 144 dividido por 4. Vamos dividir. 144 dividido por 4. Primeiro, vamos pegar os dois primeiros números. 14. 14 dividido por 4 é igual a 3. 3 vezes 4 dá 12. 12 para chegar em 14, sobra 2. Baixa o 4. 24 dividido por 4 é 6. Então, 6 vezes 4 é 24. Para 24, nada. Então, nós temos que, dividindo aqui 144 por 4, vai dar igual a 36. E quais seriam todos os números? Olha aí. Se 36 é o primeiro número, então o outro é 37, o outro é 38 e o último é 39. Porque não é consecutivo? Então esse aqui é 37, esse aqui é 38 e esse aqui é 39. Beleza? Então esses são os 4 números que ele queria que você descobrisse. Olha aí como é interessante a interpretação para depois a junção aqui. Segundo exemplo. Qual é o número que somado com o seu sucessor é 73? Olha aí. Qual é o número que somado com o seu sucessor? O sucessor é o número que vem depois desse. Exemplo. 2. Qual é o sucessor de 2? 3. Que vem depois de 2. Certo? Então, aqui vai ser x. Vou colocar como x, continuar, né? E qual é o sucessor? Ele diz que é uma soma, né? Então, a soma com o sucessor. O sucessor é o quê? X mais 1. O sucessor de x é x mais 1. Se é 2 e o sucessor de 2 é o 3, então é 2 mais 1. E isso vale para qualquer número. Se é o 4, o sucessor é o 5, então é 4 mais 5. Entendeu? E isso aqui, a soma, é igual a 73. Nós temos aqui duas letras, correto? A gente pode somar. Vai ficar x, e aqui 1 mais 1 vai ficar igual a 2. Mais 1 igual a 73.
Olha como ficou parecido de novo, ó. O que a gente vai ter que fazer primeiro? Eliminar o número que está sozinho. Vai ficar, ó, 2x mais 1 menos 1. Opa, se eu coloquei menos 1 no primeiro, eu vou colocar menos 1 no segundo termo. Certo? Vai ficar 2x igual a 72. Beleza? Ótimo. O que eu vou poder fazer agora? Opa, tem um número multiplicando x aqui, que ele é muito chato. Eu tenho que tirar ele daqui, deixar só o x. Ele está multiplicando, eu vou ter que dividir aqui, ó, por 2. Se eu dividir no primeiro termo, eu vou dividir no segundo termo, não é verdade? Então, o x vai ser igual a quanto? O x vai ser igual a 36. Certo? 36. Por quê? 72 dividido por 2 é 36. E 2 dividido por 2 é 1. Vai sobrar só o x. Então, aqui o termo, o número, tá? Que somado com o seu sucessor é 73, é o 36. 36 mais 37 é igual a 73. É isso que ele está querendo dizer quando ele escreve essa pergunta. 36 mais 37 é igual a 73. E aí a gente descobriu isso a partir só de uma equação. Tá certo, gente? Bom, para finalizar... Foi muito, né? Para finalizar, a gente vai falar de sequências, tá? Vamos lá. Gente, por fim, agora a gente vai falar de sequências, né? Que era o que a gente estava já... falei ali no momento anterior, né? Bom, sequências. Bom, sequência, gente, nós temos as sequências numéricas, né? Onde elas podem ser ou finitas ou infinitas. O que é que vai dizer se uma sequência é finita ou infinita? Vai dizer se, por um acaso, tem reticências, que são esses 3 pontos no final de um parêntese desses, com esses elementos dentro. Aqui, ó, não tenho os pontinhos, né? Então, essa é uma sequência finita. Já qualquer sequência que tem esses sinais, ela é uma sequência infinita. Outra coisa que a gente pode identificar nas sequências numéricas é que elas têm sequências numéricas aleatórias ou sequências numéricas com uma lei de formação, certo? Essa lei de formação, tá? Ela identifica cada um dos elementos dessa sequência. A gente pode representar cada elemento por A1, A2, A3 e por aí vai. O que é que significa o A nesse caso? O A significa, certo? A representação de um elemento da sequência. E o 1, 2 e 3, que são esses números, é a ordem que está esse elemento. O A1 é o primeiro elemento. Olha aí, ó. Primeiro elemento. O A2 é o segundo, o A3 é o terceiro e assim sucessivamente. Beleza? E aí o que a gente pode dizer? Que essa sequência, ela pode ter ou não uma lei de formação. E essa lei de formação, ela pode encontrar qualquer elemento da sequência. Exemplo, nessa terceira sequência aqui, ó,
você pode notar que todos os números são pares. Então, essa sequência aqui é dos números pares. Qual é a lei de formação dessa sequência? A gente pode identificar a lei de formação da sequência dos números pares como AN, vou já explicar o que é, igual a 2N, ou 2 vezes N, né? O que é que isso significa? Gente, o N é qualquer um desses númerozinhos que é acompanhado com o A. Por exemplo, se eu quero encontrar o terceiro elemento de uma sequência par, da sequência dos números pares. O terceiro, então, é o A3, correto? Então, aqui eu vou colocar A3 igual. O 3 aqui é o mesmo 3 que eu vou colocar no N que está aqui, ó. Então, vai ser 2 vezes 3. Então, o A3 da sequência dos números pares é o número 6. Vamos olhar aqui, ó. A1, A2 e A3. Olha como é verdade, ó. É o número 6, realmente, ó. Veja como eu encontrei um elemento da sequência dos números pares, certo? Através da sua lei de formação. E isso pode acontecer com várias outras sequências em uma situação, certo? Onde ele pode te pedir para encontrar, sei lá, o elemento 15 da sequência que tem a lei de formação, ele coloca uma lei qualquer. E aí você vai encontrar o número 15. Ou ele pode te pedir 3 elementos. O elemento A5, A6 e A7. Você vai ter que fazer isso aqui que eu fiz para o A5, o A6 e para o A7. É obrigado que todas as sequências tenham essa mesma lei de formação 2N? Não. Essa lei de formação só serve para a sequência dos números pares. Para outro tipo de sequência, será outra lei de formação. Então, gente, sequências são sequências numéricas que podem ser ou aleatórias, como você pode ver aqui na primeira sequência, tá certo? Ó. Menos 1, 8, raiz de 3, 3 sobre 2 e 14. Todos os números aleatórios, eles não têm uma lei de formação, certo? Já aqui você pode perceber que são números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Números primos. Então tem uma lei de formação para encontrar. E aqui, ó, aqui você vê que é os números pares. E aqui é a lei de formação dos números pares, certo? Então a gente pode identificar se uma sequência é finita ou infinita. E também a gente pode encontrar qualquer elemento de uma sequência a partir, certo, da sua lei de formação. Beleza, gente? Bom, a gente está encerrando o vídeo por aqui. Foi um vídeo muito longo. Eu espero que vocês tenham copiado tudo. Eu quero agradecer a todos que assistiram até aqui. E um grande abraço. Voltem para o grupo. Coloquem suas dúvidas. Porque é o último momento que nós temos antes da prova. Certo? Grande abraço a todos. Voltem para lá.